Dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos falar hoje sobre absolutismo na Inglaterra, tendo em vista que o absolutismo é uma forma de governo no qual o rei comanda, lidera o país de forma absoluta, né, sem precisar dialogar, sem precisar desenrolar, né, ele que faz a lei, é ele que executa também. E como esse é um processo, né, que ele é próprio ali do fim do feudalismo, né, ele vai ali encerrar o feudalismo, isso vai acontecer de maneira diferente em vários lugares da Europa. Então vamos entender como é que isso acontece na Inglaterra, até mesmo a fim da gente entender como é que se deu a Revolução Inglesa, como é que se deu a Revolução Liberal na Inglaterra. Primeiro é importante a gente entender, tá, que durante o feudalismo, os nobres, né, detentores de terra na Inglaterra já tinham sim uma submissão ao poder real. Porém, eles tinham ali algumas prerrogativas, alguns direitos que eles não abriam mão. Então a gente pode até citar, por exemplo, a Magna Carta, né, que a nobreza fez o rei assinar, que era na realidade ali uma limitação do rei, uma limitação do poder do rei. Tendo também ali na segunda metade do século XIII a criação do parlamento, que aí sim você tem o poder do rei de fato limitado, porque o rei, para aprovar, por exemplo, novos impostos, né, isso é fundamental a gente entender, ele precisava convocar o parlamento. Quando a gente estuda o renascimento comercial, a gente observa como que havia uma oposição, né, entre a nobreza detentora de terras e os burgueses, né, esses comerciantes. Dentro da Inglaterra, você tem uma situação que é muito característica, tá? Que é o seguinte, esses nobres detentores de terra, eles passaram a criar ovelhas, tá bom? Justamente por conta do comércio da lã. Então, você tinha ali na Inglaterra a figura de um nobre, mas que era aburguesado, né, digamos assim. Ou seja, ele tinha ali todo um interesse no que era o comércio, justamente por conta da criação de ovelha, por conta da lã. E aí, houve ali um processo de cercamento, né, que é justamente a expulsão dos camponeses que trabalhavam nessas terras, tá? Para que a partir de então esses senhores de terra pudessem criar as ovelhas. E aí é até importante a gente entender para onde vai esse camponês, tá, nesse processo. A Inglaterra, ela fica mergulhada num conflito que dura mais de 100 anos, né, contra a França, a Guerra dos 100 Anos, no qual ela perde. E quando ela tem essa derrota, você passa a ter uma disputa muito grande entre duas famílias de nobres muito poderosas da Inglaterra. Essa guerra entre as famílias vai dizimar as duas, tá bom? Ambas famílias acabam dizimadas justamente por conta dessa disputa. Dessa forma, a gente tem então a ascensão de um personagem que é muito importante na Inglaterra, tá? O Henrique Tudor, que ele era ali um herdeiro indireto das duas famílias. Com a chegada do Henrique ao poder, tá, que vem a ser o Henrique VII, a gente tem então o início da dinastia Tudor. Então no começo, o reinado do Henrique VII, ele tem ali uma certa tranquilidade na Inglaterra. Por quê? Porque ela tinha ficado mergulhada numa guerra enorme, tá, contra a França, de mais de um século. Depois ela fica nesse conflito entre essas famílias, então todo o foco, não só do Henrique VII, mas da Inglaterra como um todo, é reconstruir. Dessa forma, o Henrique VII vai fortalecer o poder do rei, formando assim as bases do absolutismo na Inglaterra. O único lugar onde essa autoridade do rei esbarrava era justamente no parlamento. Então, assim, se o Henrique VII quisesse colocar uma cobrança de um novo imposto, tá, ele tinha que convocar esse parlamento. O parlamento ele tinha que aceitar a sugestão do rei, porque tradicionalmente o parlamento inglês não era só uma chancela daquilo que o rei pedia,
tá? Então, pouquíssimas vezes ele convocou esse parlamento. Logo, ele acaba fazendo uma administração ali do reinado que acaba sendo pobre, justamente porque ele não convoca o parlamento para a criação de novos impostos. Então, a arrecadação no reinado dele é baixa. Quando o Henrique VII morre, você tem ali a sucessão pelo filho dele, o Henrique VIII. E aí a gente vai ter o poder real aumentado justamente pelo Henrique VIII. E começa também como uma característica marcante desse período, que é a questão religiosa. A gente não pode esquecer que é nesse período que a gente vai ter ali a reforma protestante. O Henrique VIII ele vai fundar uma nova religião, né, o anglicanismo, que vai ser do momento ali onde ele rompe com a Igreja Católica, até porque por questões pessoais, tá? Tem uma aula explicando bem isso. E aí, essa religião que o Henrique VIII vai fundar, o anglicanismo, ela vai ser a religião oficial da Inglaterra. Então, as lutas desse período na Inglaterra vão estar muito combinadas, tá, com esse fator religioso. Primeiro, é importante a gente entender que o Henrique VIII, ao fundar essa nova religião, ele vai acabando com o poder da Igreja Católica, que era muito forte. Só que o Henrique VIII ele morre. Então você tem ali na Inglaterra, nesse período, uma certa instabilidade. Tá? Você tem os filhos dele o sucedendo no poder. Então você tem primeiro o Eduardo IV, que vai governar por um breve período de tempo, sendo substituído pela Maria, tá? Maria Tudor, que era uma católica, uma católica fanática, assim, onde o período de governo dela é marcada por perseguição, por mortes, tá? E ela, inclusive, vai se casar com o Filipe I, rei da Espanha, que era rival da Inglaterra. Então, esse fato vai causar toda uma revolta dentro da Inglaterra. A Maria Tudor também acaba morrendo, e aí ela vai ser substituída pela Elizabeth I. E aí ela, sim, a Elizabeth, ela vai de fato estabilizar o poder ali na Inglaterra. Ela vai fazer isso se utilizando da religião, tá? Então ela vai primeiro fortalecer a religião anglicana novamente, tá? Ela vai ali reorganizar o anglicanismo, tá? Se utilizando de ritos católicos, ok? Da mesma forma que ela vai se utilizar de dogmas calvinistas. Por quê? O calvinismo ele vai ser muito aceito na Inglaterra, tá? Porque enquanto você tinha a Igreja Católica condenando o lucro e tudo mais, você tem os calvinos colocando o lucro como um sinal de predestinação divina. Num período, né, onde se você tem ali uma burguesia mercantil que vive de lucro, é fundamental para ela que ela tenha uma doutrina que diga que aquele lucro dela está abençoado. Dessa forma, então, a Elizabeth ela consegue assentar ali as bases do poder real e absoluto na Inglaterra, ok? Grande abraço a todos.